João Gomes é um brasileiro, natural de Brasília, que veio para cá 27 anos atrás, mas eu digo para todo mundo que isso foi diferencial na minha carreira. Não existe um tax return perfeito, é o meu motto. Com tudo que a gente falou aqui nesse podcast, que eles vão ter uma chance muito maior de ter sucesso. Não desista, é um caminho um pouco árduo, mas que vai valer a pena no fim. Olá, seja bem-vindo ao podcast Management, administrando sua empresa nos Estados Unidos. Hoje tem um convidado especial, meu amigo, CPA, contador público certificado aqui nos Estados Unidos, que é o João Gomes. Mas eu vou deixar que ele fale mais a respeito da história, da vida, de negócios e de realizações aqui nos Estados Unidos. Então, João, seja muito bem-vindo, estou muito honrado com a sua presença aqui no meu podcast. Obrigado, meu amigo, igualmente, eu que estou honrado de estar aqui. É uma satisfação tê-lo aqui nesse projeto, né? Esse projeto que a gente vem convidando profissionais que têm relação com os Estados Unidos, brasileiros principalmente, que moram aqui, que trabalham e desenvolvem suas atividades profissionais de empreendedoras. Haja visto que o foco deste podcast é para o empreendedor. Ótimo. Tanto aquele que está buscando empreender, quanto aquele que já tem sua empresa aqui nos Estados Unidos. E também brasileiros que eventualmente têm intenção de um dia migrar para os Estados Unidos e montar um negócio aqui. Enfim, primeira pergunta é: quem é o João Gomes? João Gomes é um cantor que está bombando, né, no Brasil, de forró, mas não sou eu. Esse é o outro João Gomes. João Gomes é um brasileiro, natural de Brasília, que veio para cá 27 anos atrás, com esse sonho americano, né? Sempre eu vinha de férias, né, para Disney. Então, quando você vem na Disney, você acha que tudo é Disney. Então, eu queria estar morando ali junto com o Mickey, naquele castelo e etc. E de lá para cá, né, eu desenvolvi aí essa carreira de CPA que me dá muita alegria e tristeza. Tristeza no tax season de trabalhar muitas horas, alegria em estar lidando com o público, pessoas diferentes toda hora, então você nunca está lidando com a mesma situação. E o meu background, na verdade, da minha família, por ser de Brasília, todo mundo trabalhou no governo, né, na Câmara dos Deputados. Então, vindo para cá, não tinha um background de um contador. Mas você chegou aqui com que idade, João? 16 anos, para morar com 16 jovem, anos. Né? Bem jovem. Fiz o high school, inclusive aqui em Coral Springs, pertinho da gente. Bacana. E faculdade também aqui perto, na FAU, né, perto da gente. Fiz o mestrado também lá. Então, sempre nessa área. Sempre fiquei focado aqui nessa nossa área aqui da brasileirada. Que me ajudou muito na minha carreira. Porque há 27 anos... pessoas que moram em outros estados, que eu conheço, né, pessoalmente, perdem às vezes, se vão conversar comigo, eles conversam muito só no inglês, então isso me ajudou a manter o meu português alinhado. Vou falar, porque chegou muito jovem, né? Às Muito. vezes quando a pessoa chega muito jovem... Você perde. Eu cheguei aqui já com 38 anos, Sim. Mas eu vejo meus filhos, né? Exato. Meus filhos chegaram muito jovem, um com 15 e outro com 7 anos, e aí realmente... mais ou menos a idade que você chegou. Meu filho mais velho, né? Chegou Isso. Parecido. Exato. Também... A de 7 agora deve estar, quando fala com o irmão, só inglês, né? Até que a gente, em casa, puxa um pouco. Puxa para manter. Isso é importante. E você quer saber, logo que a gente mudou, a gente morou em Connecticut, né? Lá no norte. E na primeira reunião que eu fui na escola, do Arthurzinho, a pedagoga falou comigo, não deixa de falar português. Legal. Ela já teve a visão. Teve, e que é engraçado, porque quem vem do Brasil fala assim, não, eu quero entrar numa imersão do inglês. Exato. Cultura americana. Mas tem que pensar no futuro da criança, né? E foi o que ela falou, porque se vocês só falarem inglês, ele não vai adquirir o português, e para ele é importante. Exatamente. Foi o seu caso, que chegou jovem aqui, né? E eu digo para várias pessoas, eu falo que se eu não tivesse esse desejo, que não foi nada forçado, sabe? Foi natural. Eu e meu irmão, a gente tem só 1 ano de diferença, então a gente sempre foi muito grudado e sempre querendo ficar no meio dos brasileiros, lembrando um pouco das nossas raízes, ainda mais nos primeiros anos, né? E então foi uma coisa natural. Mas eu digo para todo mundo que isso foi diferencial na minha carreira. Porque se eu não tivesse feito isso e ter essa approach com os brasileiros, talvez eu estaria numa grande empresa, né? Um CPA numa Big Four, mas seria aquilo ali competindo com os americanos normalmente. Hoje a gente vê, mesmo tendo crescido muito a nossa comunidade, sendo CPA, ainda são muitos
poucos, né? Poucos brasileiros. Poucos Agora, brasileiros. você chegou num ponto importante. Você fala CPA, explica para a nossa audiência, para as pessoas que estão assistindo, o que significa CPA? CPA é uma licença, né? Então, um arquiteto precisa de uma licença, um médico precisa de uma licença, né? Então, o CPA é uma licença para o contador. O Brasil também existe, né? Que lá tem o CFC, né? O CRC. O CRC é o regional, né? E o federal isso, é o CFC. E então, existe isso, né? Para você ser um auditor no Brasil, né? Então, você trabalha para Big Four, BDO, Grant Thornton. Para você assinar uma auditoria, tem que ter essa licença lá no Brasil. A diferença é que a licença do CPA é muito mais antiga aqui, né? Então, desenvolveu esse respeito na comunidade americana de entenderem a posição do CPA. Um advogado respeita muito o CPA, um médico respeita muito o CPA. Eles estão mais ou menos naquela mesma bancada. Até porque, para você conseguir essa licença, não é algo tão fácil, né? Não é algo simples só de pagar um fee. Né, você tem que ter o bacharel. Na Flórida você tem que fazer mais 30 créditos, que equivale quase a um mestrado. Então a maioria das pessoas já fazem um mestrado. E depois disso tudo você ainda tem que fazer a prova, que é uma das provas mais difíceis do mundo. São é bem 4 complicado. Exames, 4 partes. Isso, 4. Antigamente era 2 vezes no ano só. Então hoje, aí o pessoal fala, os antigos CPAs falam, isso é fácil, você faz quando quiser. Não é, na verdade, existem os blackout periods, mas o volume do que é testado é muito maior do que antigamente também. Então, eles esquecem dessa parte. Quer dizer, Mas o CPA é isso, é uma licença. E ela é uma licença estadual como de advogado. Né? Então, o advogado, ele passa no Brasil é o OAB, aqui é o BAR. Você tem que passar os requerimentos estaduais. Cada estado você vai ter que ir de acordo com aquele estado, os requerimentos dele. Né? Então, o CPA é estadual. O Enrolled Agent, que muita gente conhece, ele não é uma certificação profissional no sentido assim, como o estadual, né, para te permitir trabalhar com aquilo. É uma certificação federal dada pelo IRS, que permite você representar clientes, etc. Então, não é regulada pelo estado. E geralmente um CPA pode ser também um EA, Pode, né? pode. Ele acumula. No meu caso, eu fiz o EA primeiro, por causa desses 30 créditos, eu tinha só o bacharel, e no escritório que eu trabalhei, eles faziam muita auditoria, né, do IRS. E eu tinha o CFE, que era o Certified Fraud Examiner. Vou te dar um parênteses aqui, eu queria trabalhar para o FBI, Caramba. na verdade. Aí tudo eu fiz para ser isso. Tanto é que meu estágio foi em uma área que chama, eu acho que traduzindo para o português, é contabilidade forense. Forensic Accounting. Sim. Então eles faziam coisa de colarinho branco, ou então coisa de seguros também para fazer cálculos. Então o meu foco era esse. Não dando certo, né, porque eu não tinha cidadania na época, é só cidadão que pode ser agente federal. Eu entrei nessa área de tax, que foi meu primeiro full-time, e o meu chefe que falou, você tem esse Certified Fraud Examiner, eu acho que você vai ser um bom auditor, tal, e fez eu fazer o Enrolled Agent. Então, eu tenho o Enrolled Agent antes do CPA. Então, que legal, que bacana. E o CPA também tem um caráter fiduciário, correto? Correto. Aqui nos Estados Unidos. Muito. Você lembra da Arthur Andersen, que antes era Big Five, né? Agora é Big Four. Antes daquele escândalo da Arthur Andersen, diziam que... Da Enroll, da WorldCom. Isso, exatamente. Diziam que as pessoas mais confiáveis nos Estados Unidos eram o CPA e o padre. Aí, o que aconteceu? Aí, naquele ano, foi quando teve o escândalo da Enron, né? E que a Arthur Andersen se desmantelou. E também começou a ter aqueles escândalos, né, horríveis da Igreja Católica com aquelas crianças, né? Que alguns... Dos padres, etc. Aí disseram que foi lá pro fim, naquela época. Pois é, como que muda, né? Muda. Como tem uma frase do Warren... Não sei se... ao certo do Warren Buffett, que diz que você leva 20 anos para construir uma reputação, mas às vezes 1 ou 2 erros, já você acaba. Perde aí 20, 25 anos Exato. de credibilidade. Exatamente. Mais ou menos resumindo, né? É exatamente isso. E mexeu mesmo com a história, né? Assim, com a reputação, a ponto de uma Arthur Andersen ter que se multinacional, né? Bilhões de dólares de faturamentos anuais, né? Tava ali naquele centro da Big Four. E mas desmantelou. Teve erros primários, né? De circularização, de não conferir saldos, enfim, foi erros básicos na época. Exatamente. E é aquilo que você falou, né? Tipo, construíram um legado, né? Muita gente respeitava muito a Arthur Andersen e foi o erro de um handful, né? De sócios, mas que esses handfuls tinham um controle tão, né, forte que essa canetada, né, de, não esquece, o balanço, não vou ser caro, vamos fazer essas estruturas, aquelas estruturas que aparecem no filme, que causou isso, né, apesar de terem expulsado e tal, o nome foi fragilizado e já era, né. No Brasil também teve
alguma coisa similar. O Grupo Silvio Santos, não sei se você chegou a acompanhar. Não lembro. Teve o Pan-Americano, que teve alguns problemas. Enfim, isso acontece. Sim. Mas aqui na América realmente foi um choque, né? Como Foi você um falou, choque, dada a foi um credibilidade. choque. Mas E a Enron, na época, era, se for colocar em comparação, a Enron era como se fosse uma Petrobras para os Estados Unidos na época. Né? Então era uma mega potência. E aproveitando o gancho aí do João, que ele falou da Enron, tem um documentário muito bom, que você pode ver no YouTube, se eu não me engano, no Netflix e no Amazon Prime, que é Os Mais Espertos da Sala, que conta a história e um resumo, basicamente, dessa história que a gente está contando aqui. É bem interessante. E você tem como entender o que aconteceu de fato, que foi uma fraude, né, contábil. Por isso que é importante ter profissionais, como o João falou, ele é um CPA. Acredito, João, que você seja um dos mais antigos CPAs brasileiros aqui, correto? Da Flórida? Um dos primeiros, talvez? Sim, eu acho que para atender a comunidade brasileira, eu diria que sim, né? Eu desconheço que tenha outros. Como CPA mesmo, teve uma situação interessante quando eu estava no college, que eu encontrei um CPA brasileiro, e ele era um senhor, só que ele trabalhava para KPMG na época. Okay. Então, existiam alguns, né, na época, assim, mas é que trabalhavam nas multinacionais, na Big Four, nunca para tratar da comunidade brasileira. E eu já tive uma exposição muito cedo, né, na comunidade brasileira, algumas pessoas que eu conhecia que faziam tax, né, dentro do meu círculo, e quando eu estava na faculdade até me convidaram para trabalhar lá, nunca quis. E aí eu botei isso na cabeça, eu entendia, né, a diferença que precisava do CPA, então não foi só eu ir para a faculdade, fazer o CPA e agora eu sou o CPA. Uma das coisas que eu fiz também, que eu achei que foi muito importante, foi eu ter a experiência em escritórios americanos, em escritórios grandes internacionais como a BDO, para me ter essa base e poder dar mais para a nossa comunidade brasileira, né? Que você... Então, eu diria, um dos primeiros CPAs para atender a comunidade brasileira. Atender o empresário, né? O pequeno empresário, que, enfim, é o grande, o investidor, independente do tamanho, mas o brasileiro, que seria aí, em muitos casos, envolve a contabilidade internacional. Corretamente. E aí, a gente vai entrar num tema que é importante no foco desse podcast, que é a administração nos Estados Unidos, para brasileiro. Então, é o brasileiro que vem para cá, monta sua empresa. Sim. Eu queria que você passasse na sua visão, o que você diria para um brasileiro que está vindo para cá montar sua empresa, no que diz respeito a diferenças que ele encontra entre o regime contábil, fiscal no Brasil e nos Estados Unidos. É uma dúvida, sim, recorrente. Todo brasileiro que vem para cá, caramba, como é que é? Porque há um mito, João. Minha experiência, eu trabalho, você sabe disso, né, em áreas correlatas, né, e que a experiência que eu presencio sempre, é que no meu ponto de vista é um mito, que o brasileiro tem uma percepção que aqui na América é tudo muito simples, tudo muito liberal. Até acho que é mais simples, sim, mas existe... Eu queria que você comentasse um pouquinho dessa diferença quando você compara a realidade do arcabouço regulatório, enfim, do regime contábil fiscal brasileiro com o regime contábil fiscal americano. Esse é então, é uma ótima pergunta, porque engloba bastante coisa, né? E eu acho que com essa sua pergunta, Abel, vai desmistificar várias situações, né, que você até deve presenciar de pessoas que te perguntam. Eu acho que um dos fatores que pouca gente entende, né, que não está aqui, né? Depois que você mora aqui, tudo bem, você pega o caminhar das coisas. Mas uma das coisas que o pessoal que eu vejo que não entendem e que não acreditam às vezes até, é que o sistema tributário americano é um sistema de honra. Então, diferente do Brasil, que eu particularmente acho que é muito mais avançado em certas, né, nessa situação do que os Estados Unidos, até porque o nosso jeitinho brasileiro, que está encravado na nossa cultura, faz com que o governo desenvolva ferramentas para evitar fraude, evasão de divisas, etc. Então você vê isso muito claro, pelo menos ao meu ver, na área tributária, então você vê na Receita Federal Brasileira e também na parte bancária do Brasil. Você vê um avanço também quando você vê lidando com banco. Você diria que lá no Brasil é muito mais rigoroso? Eles cercam mais? Sim, certeza, 100%. Em relação aqui? Devido a isso que eu acabei de explicar. Né? Do sistema de honras, né? Por isso que eu falei que é mais desenvolvido do que daqui que eles estão na frente, no sentido, assim, de segurança, porque
a cultura forçou chegar lá. Os Estados Unidos, mesmo sendo a primeira potência do mundo, a meu ver também, eles não têm essa sofisticação porque as pessoas já, primeiro na cultura, né? Obviamente a gente está generalizando, existem, né, pessoas ruins em todo lugar do mundo. Sim. Mas a cultura já tem essa cultura, né, de honestidade, de formação. Né? Ó, eu vou fazer o certo aqui, mas enquanto eu fazer o certo, eu sei que ninguém pode me afetar. No Brasil, infelizmente, tem situações que se você fazendo certo, mesmo assim você se ferra. João, o pessoal brinca que o fisco já imagina que ele está querendo sonegar exato. e tá você já é o bandido. Você já é o bandido. Você já está sendo bem direto. Exatamente, você já é o bandido. Já pensa assim. Os donos de empresa lá, né, desse jeito. Vem aceitar, você é o bandido, agora você vai ter que provar que você é um cara gente boa. Aqui é o oposto, né? Até porque a lei... aqui, né, a gente vê que funciona nesse sentido, né, de justiça. Existe uma justiça, a meu ver, mais aprimorada. E com isso, o sistema americano é assim, né? Não existe uma nota fiscal eletrônica, né? Então, o comerciante brasileiro está acostumado, né, desse negócio. ICMS. Não, nota fiscal numerada. Pois dependendo do setor lá no Brasil, você tem um sistema integrado, se integra. Você imagina? Do Estado com a empresa. O Estado quer já saber tem controle. Já sabe quanto tem no estoque, você tem que contar e tributa. Exato. Substituição tributária, você paga antes o tributo. Tipo assim, são algo que aqui na América... Nunca eles imaginariam. Nunca imaginariam. Quando eu explico para algum americano, por exemplo, não a legislação, mas a ideia da parte trabalhista do Brasil, eles ficam loucos. Não é você está falando, é verdade mesmo? Como é que ele sobrevive? Como é que o empreendedor sobrevive? Eu falei, pois lá eu disse que eles são mágicos para conseguir sobreviver. E o regime ordinário de débito e crédito, dos créditos e débito e crédito, né, no regime ordinário de apuração de CMS, ISS, é difícil de americano entender. Eu nunca me aventuraria, né? Eu sou muito mais do jeito que a gente trata aqui. Então, voltando a essa pergunta que você falou, é o sistema de honra, então é o que você declara. Algumas coisas são integralizadas, conectadas, né? Vamos dizer assim, um W-2 ou um 1099. Sim. Então, o governo bota em mim, né, a obrigação de emitir um 1099 para você que foi pago. Explicando, abrindo parênteses, né, para nossa audiência, 1099... Você pode até explicar? Sim. É um formulário, um formulário, um informe de rendimento, vamos dizer assim, né? Para autônomos. Para autônomos, né? Pessoas que providenciam serviços, mas que não são funcionários, né? Então, é uma forma do governo monitorar um pouco, né? A pessoa que está recebendo um 1099 já está lá no governo. Então, se ela não declara, vai chegar uma carta, eventualmente, dizendo, você recebeu aqui $10 mil e a gente está cobrando isso de imposto, ou você declara o imposto. W-2, a mesma coisa. W-2 é um outro formulário, um outro informe, né, de rendimento, para o como é que chama? O funcionário, alguém que é empregado, então, né? É importante que o João está falando, se você é um brasileiro, trabalha aqui, recebeu um W-2, recebeu um 1099, você precisa declarar. Declara, não tem como sonegar desse jeito. Se você não declarar, eventualmente você vai cair. E é automático, malha fina é um nome comum? Como seria o nome aqui, João? Não, aqui tem duas, eles chamam de audit, né? O audit seria quando você sofre uma auditoria, que é a malha fina. Porém, aqui tem níveis diferentes. Tem umas auditorias que são automáticas. Nesse caso, seria uma automática. O computador mesmo já pega, ele vai emitir uma carta, e a carta já explicando tudo certinho. E tem as auditorias as mais formais, onde você tem que estar na frente de um auditor, trazer os recibos, né? E de empresas também. Então, a malha fina existe aqui, só que a porcentagem é muito menor, né? Porque o pessoal já, igual eu falei, né, culturalmente, já fazem o máximo correto possível, tá? Para fazer o imposto de renda. E até mesmo no Código Tributário eles falam isso. Eles falam, a gente não quer pegar o máximo possível do contribuinte. Então, no Código Tributário diz que você tem o direito de minimizar seu imposto o máximo possível legalmente. Desde que cumpra com os requisitos legais. Então, lá está nisso. Então, no Brasil, nunca a gente imaginaria tá isso. E no Código Tributário. Eu tive num evento em Washington, D.C., que foi o primeiro evento que o IRS foi depois da pandemia, ao vivo, de CPAs. E foi a primeira vez que o secretário-geral do IRS levou a bancada dele, porque ele tem o secretário-geral do IRS, e tem as divisões, small business, large business, non-profit, e tem diretores em cada uma. Ele levou todos. Foi bem legal o evento, né? E as discussões que teve e tal. Tanto é que eles ficaram tentando recrutar todo mundo, porque o IRS está com um problema sério agora. E o secretário-geral do IRS, ele falou uma coisa que eu gravei lá, né? Que eles falam, não, a gente não está procurando perfeição no seu imposto de renda. A gente quer que seja
o mais correto possível, o mais próximo possível. E aquilo me chamou muita atenção, porque quando você vai conversar com outros CPAs ou tax attorney ou outros profissionais, que aí pode haver aquela... Nunca ocorreu comigo, né? O meu modelo de trabalho é muito diferente, mas se ocorrer aqui um pouco de rixa, né? De tentar ganhar um de cliente ou falar que o outro tá errado, etc. Não existe um tax return perfeito, é o meu model. Entendeu? Não existe um tax return perfeito. Você pode, eu posso fazer um que eu posso estar confiante. Se eu te der, você pode ter alguma coisa, você tem uma posição diferente. Você vai falar, não muda muito o valor, mas assim, o jeito de apresentar pode ser diferente e vai ser diferente. Mas quando você fala o jeito, algum formulário específico? Eu diria que talvez a informação que vai no formulário pode ser um pouco diferente de como você coloca. Eu vou fazer um bem simples para exemplificar. Suponhamos que o cara é um autônomo, o autônomo aqui ele tem que fazer o Schedule C, né? Então ali você faz, é como se fosse ter você pode colocar despesas, etc, para aquele seu negócio. Então vamos dizer que você tenha telefone celular, né? E aí você vai e coloca lá a despesa, né, na linha de despesas, celular. Você pode ter um CPA que coloca Cellular Expense, tem um CPA que pode colocar Telephone Expense, tem um CPA que pode falar Communication Expense. Aí você fala, mas por que você botou o telefone? Não, eu boto Communication, porque às vezes se numa auditoria falar telefone, ele vai querer saber se eu tenho o T-Mobile junto com a minha família toda, ou só eu, então diminui um pouco. Aí tem essas nuances que a gente fala em inglês. Que é nomenclatura, na verdade. Nomenclatura, então. Então eu dei esse exemplo só para mostrar que não existe o perfeito. E um exemplo bem significativo, né? Você vê, uma nomenclatura pode fazer uma diferença na hora de, por exemplo, uma auditoria. Exato. Aí tem essas coisas subjetivas, né? Que cada um tem uma maneira de lidar, como um médico, como qualquer outro profissional. Então, o meu motto é sempre esse: não existe tax return perfeito. Que legal, que bacana, que bacana. Quando a gente compara, né, entrando nessa questão fiscal, a gente vê que o brasileiro é muito preocupado. Né, que fala assim, no Brasil... Eu acho bem mais que o americano, às vezes. Então, é esse ponto que eu quero discutir com você. É uma percepção que eu tenho. Sim. Que o brasileiro sempre fala o seguinte, o brasileiro já vem com essa questão de ser muito fiscalizado, do governo brasileiro ser muito... Eu diria até invasivo, que ele entra mesmo até às vezes em questões da privacidade do sujeito. E já está acostumado, né? Aquele monte de obrigação acessória. Já vem com aquele histórico. Ele já vem com aquela história de cumprir, tem que prestar contas pro leão. Isso. Aí ele chega aqui tem que prestar contas pro tio Sam. Tio Sam, já ficou melhor, né? Eu encarar um leão, encarar um tio, eu prefiro encarar um tio, né? Pois é. Mas tem aquela história do Al Capone, que é emblemática, que o Al Capone foi um gangster. Exato. E que matou tanta gente, né? Traficou, roubou, e foi preso por sonegação de tributo. Exatamente. Então, cria no imaginário, vamos dizer, popular, que fala assim, caramba, o enforcement nos Estados Unidos é muito forte. Que é tipo assim, eu tenho que... Lógico, é o que você falou, um sistema de honra, onde as pessoas, generalizando a maior parte, né, usa mesmo, faz a coisa como tem que ser feito, né? Exato. Mas assim, você já pegou, no que diz respeito ao enforcement, o que eu quero trazer? Uma situação que eventualmente acontece. Que o sujeito, às vezes, tem uma empresa independente, pode ser uma sole proprietorship, uma partnership das Amero, ele trabalha, às vezes, dentro de casa. Sim. E ele vai reformar a piscina da casa dele, ele vai reformar lá, comprar, um veículo, faz uma viagem para Las Vegas, e ele joga tudo na empresa. Como é que é isso aí, João? O que acontece é o seguinte... Em relação a isso aí. A minha opinião é bem simples, mas eu vou te falar assim, como é que isso quase é visto? Não acontece, né? Quase assim. Como é que fala? É um exemplo, né? É hipotético. Hipotético, raro. Raro acontecer. Isso é raro acontecer. Cara, é o seguinte, como a gente falou, né? O sistema americano é bem justo, o sistema tributário, tá? É muito justo, a meu ver. Existem vários, a gente chama de loopholes, mas é a lei, é você estudar, entender onde você consegue dentro da lei. Se você for fazer uma coisa totalmente aleatória, sem base jurídica, etc., você faz o que você quiser, você vai ganhar de qualquer CPA, qualquer tax attorney, com a melhor estratégia possível, que você está fazendo uma coisa totalmente legal, não tem como nem competir. Agora, se você está dentro dos parâmetros, aí existem muitas coisas que podem ser trabalhadas para você seguir a lei, né, e ter o melhor resultado possível. Porém, nessa situação de fiscalização, que foi no início da minha carreira o que eu fiz bastante, eu entendi como que funciona.
né, essa parte de justiça. O que acontece? O auditor fiscal ele já é treinado. Quando eu te falei que não existe tax return perfeito, só existem auditorias que a gente chama de random. Então você chega lá e tal, e foi né? sorte, aleatório. Chegou ali, não, você caiu aqui, vamos ver, tal. E esses que são aleatórios, né, é muito comum, né, não é muito comum, mas é muito possível, vamos dizer assim, de ter o que a gente chama de no change. É a pessoa sofrer auditoria e ter zero de consequência. Fala, não, tá bom, gostei, tá tudo ok, você não vai pagar zero. Lembra que eu falei, não existe tax return perfeito. Se o cara quiser ser muito chato mesmo, qualquer tax return você vai achar. Até se for no meu, vai ter alguma coisinha ali que você vai achar e vai ter que pagar mais. Mas essa parte da justiça, eles querem ver igual o que eu te falei do commissioner, do IRS falou. Ele falou, ó, a gente não quer perfeição. Essa ideia é parte do treinamento do agente. Então eles falam, não, a gente quer ver ali se a pessoa não está seguindo ou não. Muitas vezes a pessoa sabe que está fazendo errado e outras ela vai aprender através da auditoria. Agora, João, quando o cara vai, por exemplo, faz uma declaração de uma empresa, Uhum. que às vezes muitos empresários ficam em dúvida. Uhum. Tem que seguir os coeficientes, por exemplo, de receita, de custo de cost of goods sold, de expense. Isso é significativo de um ano para o outro? Se houver uma variação muito grande, não. Isso chama atenção? Não, Porque eu vejo muito essa conversa. Não. Alguns empresários, não, está mudando aqui o meu coeficiente, isso pode chamar atenção no IRS. Isso é muito comum, pessoas me perguntarem, que é red flag. João, isso aí chama red flag? Exatamente. Não existe. Eles têm um computador ultra tecnológico, ultra avançado, e que dá um score, uma nota, chama o DIF Score. Esse DIF Score, antes de entrar na mão de uma pessoa física, ele já vai passando. Tem a parte random, que a gente falou antes, mas existe ali, quando a gente fala de coeficientes, não é por razão de cost of goods sold, nada disso. Existem situações, por exemplo, o Schedule C é muito visado para auditoria. Porque é a pessoa que às vezes tem um emprego, aí jogou ali, eu faço também, minha mulher faz, né? Minha mulher faz crochê. Quanto você ganhou? $3 mil. Mas também vou jogar a construção da piscina, aí ir para Las Vegas. Pô, aí você teve $40 mil de prejuízo com 3 mil de renda. Por isso que quando você preenche tudo, tem lá que você tem que colocar a função. Então, tudo isso junto é que entra nesse computador para eles verem, cara, não está fazendo muito sentido. Então, assim, existe um coeficiente nesse computador em situações, mas é situações desse tipo que eu tô te falando. O cara faz crochê e teve $100 mil de prejuízo e tá no Schedule C, tem coisas que ele já chama muita atenção, que é muito, muito gritante. O cara faz $100 mil de salário, né, que seja, e aí ele bota ele no Schedule A, que é onde você pode fazer dedução de pessoa física, quando a pessoa não tem emprego nem nada, e o cara botou 150 mil de dedução porque deu para uma igreja, vai chamar atenção. Então tem situações que sim, o DIF Score vai ser mais alto. Mas situações normais, de renda ou de despesa cost of goods sold, isso em si não chama atenção. Não. Principalmente se não é no Schedule C. Engraçado que muito empresário, ele tem essa percepção. Acha que esses coeficientes, de alguma forma... Isso é uma coisa da cabeça deles, que eles mesmos tramam. Não, vou botar um pouco mais aqui, porque eu não quero chamar muita atenção. Aí reclassifica, naquela despesa. Não quero. Exatamente. Isso não é fantasia, vamos dizer assim. Mas é pouco significativo. Exatamente. Né? E em questão da fiscalização, quando eles vão fiscalizar, eles vão dar aquele tapinha na mão, quando vê se a pessoa colocou muita despesa e sabe que está errado, não vai conseguir, vai levar uma multa e imposto que deveria ser pago se fizer certinho. Todo mundo fala que quando a pessoa passa por uma auditoria, ele vira o melhor contribuinte. Porque dali para frente ele sabe o que eles estão vendo, ele se ajusta muito melhor. Que é um dos goals da auditoria. Um dos goals da auditoria não é só arrecadar. Né? Instruir e educar. Educar a pessoa. Tá exatamente. Eles querem para a pessoa dali para frente fazer tranquilo. Agora, o que tem que tomar cuidado é o Criminal Investigation, CI Division do IRS. Esse a gente nunca deveria nem falar num podcast, que é quando o IRS chega numa situação e ele vê que há a intenção de defraudar, má fé, de valores astronômicos, coisas internacionais, etc. Aí ele sai dali. Para te dar um exemplo, quem vai para uma auditoria, igual eu te falei, pode ser o random. Aí você faz tudo certinho, vai ter um no change. Então, se você for colocar todas as auditorias dentro de um pacote e ver do auditor qual a porcentagem onde que o IRS se deu bem, botou imposto e multa porque fizeram errado, é mais ou menos 30%. 30%, 40% é o IRS ganhando na área, essa aqui que a gente fala administrativa. 70%... que vai passar ok. Vamos dizer assim. Caramba. Então eles ganham mais ou menos isso, é a área administrativa do IRS. Não só auditoria, mas collections, tudo. Já a parte do Criminal Division, a porcentagem de sucesso deles é 93%. Então só
7% daqueles que entram nesse departamento tem algum tipo de ganham Mas alguma coisa. esse Criminal Division é através de denúncia ou é Não, também... é auditoria. Auditoria. É por eles mesmo. Pode vir denúncia, mas aí tem que ser coisa muito grande, porque eles têm um departamento muito pequeno e estão lidando com o mundo todo. Né? Então não é igual o whistleblower, que muita gente fica na parte de imigração. Vou ligar para imigração quando briga e tal. Aí o americano não tá nem aí para imigração, né? Porque ele é americano. Então o americano, essa parte aí, o que eles usam é o negócio de IRS. Né? Também vou ligar pro IRS porque eu sei que, né, empregado, com funcionário. Não existe. Você pode até ligar lá, mas até chegar para ser auditado mesmo, eles não têm o manpower. Entendeu? Entendi, Então, a maioria dos casos é por investigação mesmo. E um outro mito que eu quero perguntar, né, aproveitando que você é o CPA aqui, olha que aula aqui, hein? Olha que situação. Que é recorrente, quem me acompanha, é uma dúvida que muitos me perguntam, inclusive, na qualidade de professor, eu posso receber Zelle na minha conta? Tem alguma restrição de eu receber e pagar via Zelle? Você pode receber cash na rua, você pode receber uma galinha em troca de serviço, o que for. O que a gente fala em inglês é substance over form, né? Então, como é que fala? Não interessa a forma, interessa a transação. Então, vamos supor, se eu estou fazendo uma transação com você, que ela é tributável dentro do Código Tributário, e eu falo, Abel, eu não precisa me dar dinheiro, eu adorei a sua caneca, eu quero a sua caneca. Agora a caneca, ela tem um valor que não é igual ao dinheiro, $100 é $100. Ela pode ser 90, 100, ela vai ter um fair market value, mas eu estou recebendo em pagamento, em transição, do que vai ser aquele custo. Sim. Então, vai entrar como renda. Independente se foi a caneca, se foi Zelle, se for o que for. Independente. Isso é um meio como de você pagamento, receba. né? Tipo assim, exatamente. Que tem um mito, que alguns brasileiros, né? Principalmente pequenos empresários, ficam, Sim. eu não posso. Sim. Aí eu costumo dizer o seguinte, você pode receber no Zelle, mas você tem que reportar. Você não pode receber e não reportar. Exatamente. Exatamente. Não é, João? Exatamente. Eu posso receber da minha mãe no Zelle? Pode. Se não for tributável, você não vai ter que reportar. Agora, se foi porque você fez serviço para alguém, você reporta. Não interessa onde você vier. É porque teve uma lei que passou recentemente, onde que eles estão querendo fazer o 1099 para essas situações, né? Porque o mundo vai mudando, a tecnologia, eles vão tendo que adequar. Criptomoeda é uma delas, né? Até hoje há discussão no meio tributário, porque começou em criptomoeda, agora tem NFT. NFT é uma arte ou é um ativo? Né? Porque se eu sou pintor, tem uma tributação diferente para minha pintura, né? Porque começou do zero. Meu cost base vai ser o pincel e a minha placa ali, né, que eu vou pintar. Agora, quando eu vender por $100 milhões, eu tenho custo zero, né? Então, o que é NFT? Então, a tecnologia também força o governo a ter que se adequar e entender e dar direção, né, para a população e de como tributar algo. Então, essa situação do Zelle ocorreu por causa disso, porque eles começaram a apertar e falar, ok, igual o 1099 que a gente falou antes, tudo que é pago por uma pessoa acima de $600, você tem que emitir. Aí eles botaram esse mesmo threshold pro Zelle, pro Venmo, o que for, entendeu? PayPal, mas a pessoa que está reportando tem que reportar a transação, independente de como receba. De como foi, Exato. Uma situação mais complexa é que, às vezes, surge a pessoa... João, ele já é residente fiscal, vendi um apartamento no Brasil, eu ganhei lá parte, mas parte eles mandaram um wire para mim ou depositaram na minha conta americana. Pode isso? Pode. Você está reportando a transação. Se você recebeu parte em real, parte em dólar, parte em galinha... Isso você chegou num ponto importante, porque nos últimos anos, muitos brasileiros, né, vieram para cá, mudaram, estão montando empresa aqui, e fica aquela pergunta... Se tornou um residente fiscal americano, mas tem empresa, tem uma série de business no Brasil. Como é que fica a situação desse Essa é a parte mais complexa, é a que eu lido mais diariamente, vamos dizer assim, e porque lidar com a área internacional do Código Tributário americano, que é muito complexa. Então eu já conheci, né, dezenas ou centenas centenas não, mas dezenas de CPAs americanos com 30, 35 anos de experiência, mas zero na área tributária. Internacional. Então, porque eles estão lidando com o americano que não tem nada fora. Então, muitas vezes eles me perguntavam, me conhecem, né? João, tem uma área aqui que o meu cliente resolveu investir na Europa ou investir na África e abriu empresa, ou virou sócio de uma empresa, ou só colocou num fundo. E eles não sabem lidar com essa área, por mais simples que seja a situação. Talvez seja uma conta bancária só. Você teria que fazer um FBAR, que é um formulário americano.
Mas é um nicho, vamos dizer assim, essa área, né, internacional. Mas então, é um nicho que o brasileiro que vem para cá... É o mais comum. É o mais que ele precisa, concorda? Exatamente. Geralmente ele muda para cá, ele monta a empresa dele, mas ele tem vínculos no Brasil. Sim, e esse vínculo, enquanto ele manter, ele vai ter que declarar aqui, né, a tributação americana é de renda mundial. Sim. Né, então a pessoa vai declarar tudo. Outra diferença gigantesca do Brasil é que aqui não existe saída fiscal. Né? Então lá você dá uma pausa no seu CPF, vem, quando voltar você pode reativar. Exato. Saída, dá uma saída, dá uma pausa, mas se você voltar você consegue reativar na hora e tal. Aqui a única forma de você... Não precisa nem pedir lá para voltar. Né? Se você já voltar automático. fazer a declaração, você já vai. Ah. Aqui, para você ter a saída fiscal, você tem que negar a cidadania americana. Ou entregar o green card, entendeu? Então, eu lembro no início da minha carreira, tinha Mas existem isenções, no caso de um americano, até um green card. Mas é bem pouca. Que vai trabalhar no exterior. Sim, mas é bem pouca. E o IRS, ele reconhece que você está no exterior. É um formulário. Isso, você tem que fazer o formulário. Mas procedimento. Mas essa isenção é só para uma coisa só, por isso que ela é bem restrita, que é salário. Então, se a pessoa sai dos Estados Unidos e trabalha como autônomo, abre uma empresa lá, tem sócios, o que for, não entra essa isenção. E ela também é limitada, é só até $100 e poucos mil. Então, o cara que faz $500 mil é um executivo, vai ter que pagar de qualquer forma. Então, eu tive americanos que moraram 25 anos fora dos Estados Unidos, mas obviamente não quiseram, né, abrir mão da cidadania americana e por 25 anos declaravam aqui a renda que estava ganhando no país que moravam. E às vezes a diferença de alíquota, tem que pagar imposto aqui mesmo não morando. Em algumas situações, sim. Porque se a alíquota do país for menor, você vai pagar a diferença aqui. Ou se for um país que não tem compensação, acordo com os Estados Unidos, aí o imposto que você paga lá não compensa aqui. Então, mas tem situações... a Standard Deduction, nesse caso, mesmo ele morando no exterior, ele tem direito, né? Sim, sim. Fiscal, isso não tem problema nenhum. Né? Vai conseguir. As outras deduções, tudo funciona normalmente. Só que ele não tem como dar saída, mesmo que toda a renda dele seja fora dos Estados Unidos, né? Então, nesse caso, essa pessoa morava no Brasil, ele era um missionário, na verdade. Muitos anos atrás, eu lembro desse caso, porque eu ficava vendo tanto que ele pagava. Falei, caramba, quantos anos? 25 anos. Eu morava 25 anos lá no Rio de Janeiro. E declarando aqui, pagando imposto aqui, declarando tudo, toda a renda vinha do Brasil, 100% do Brasil. Ao mesmo tempo estava contribuindo para o Social Security. Sim, aqui, né? sim, Enfim, essas partes ele já sempre cuidou. Sempre cuidou. Mas não existe, essa é a diferença, eu acho que é muito gritante, de não ter a saída fiscal, como tem no Brasil. E você, na sua experiência como CPA, né? O que você me diz em relação à complexidade na gestão empresarial envolvendo a questão fiscal e contábil para um brasileiro recém-chegado aqui, que montou uma empresa, abriu uma startup? Sim. O que você diria? O que você, na sua experiência, viu já assim, de algo que poderia ser um problema de forma de alertar esse empresário? Sim. O brasileiro já é meio encucado, como nós falamos com isso, mas o que você poderia dizer em termos de orientação? Eu acho que o o que sujeito ocorre... está vindo investir aqui, ele vai montar a empresa dele, e é muito comum, só para dar um exemplo mais específico, o brasileiro que está vindo aqui mexer no ramo imobiliário. Sim. Comprar terreno, fazer construção. Tem muitos brasileiros fazendo isso, Sim. Eles veem a oportunidade, né? Primeiro em ganhar em dólar, ver que os Estados Unidos sendo uma potência, ver que quebrou muitas barreiras que antigamente existia só para quem é o ultramilionário, né? Ou milionário, e viram que agora a classe média tem acesso, né? Por causa da internet, por causa de informações, YouTube, o que seja, tem acesso a esse mercado que é tão promissor, que é o mercado americano. Mas porém, né? Eu acho que esse é um dos erros que não tem nada a ver com contabilidade ou tax, mas um dos erros é que às vezes pensar que eles são o criador de uma ideia que ninguém teve. E o que eu falo para as pessoas, eu já tive várias pessoas vindo no escritório, eu tenho uma ideia aqui, vai bombar, e que não sei o quê. E aí também já bota uma outra coisa. Não, entra aqui em parceria, quando eu crescer eu vou pagar mais, por enquanto eu pago menos para você. Isso aí eu já aprendi muito na época, eu já não faço mais. Mas isso não existe. Porque o que eu falo é o seguinte, linda ideia, promissora, mas provavelmente não é a única. Porque os Estados Unidos é a vitrine do mundo. Sim. Então, se você dá certo aqui, pronto, você explode. Você vai em qualquer lugar. Claro que tem outros lugares do mundo. É a maior economia do mundo. O mercado mais competitivo. Né? Esse que é o negócio. É o que eu falo para eles. Pode vir, tem muita oportunidade, né? Land of Opportunity, a terra da oportunidade, mas não venha naive,
né, como se fala? Ingênuo. Ingênuo, isso aí. Não vem ingênuo pensando que não vai haver competição e que você vai virar a chave aí da noite pro dia. Essa é a primeira dica que eu dou, né? Então que venha bem preparado, bem planejado, estudo de mercado, falando com as pessoas que trabalham na indústria, falando com as pessoas que vão fazer o seu trabalho, ver o background, porque infelizmente eu sou muito fã do brasileiro, muito fã da nossa cultura, eu acho que a gente agregou muito para esse país e continua agregando, aqueles que moram há pouco tempo, muito tempo, mas infelizmente tem também os brasileiros de má fé, que fazem fraude, botam os outros para acreditar e isso, infelizmente, acontece. Então, falsas promessas, projetos mirabolantes. Então, é muito importante planejar antes de entrar aqui. Agora, a pessoa que entra, o que eu falaria é que não esqueça da experiência do Brasil. Porque eu vejo, às vezes, um empresário super bem sucedido que, quando entra aqui, parece que esqueceu toda a experiência que ele teve de 20, 30 anos lidando com negócios no Brasil. Né? Que coisa. E aí eu falo, cara, pensa o que você fazia no Brasil e faz aqui. Começando com custo. Se lá você gastava R$500 por mês com o seu contador e ele talvez era um técnico de contabilidade, nem contador era ou certificado, por que aqui você está procurando pagar $1.000 por ano? E qual o resultado que você quer ter $1.000 por ano se você vai estar investindo 2 milhões num projeto? Né? Então tem que fazer essa equivalência. Obviamente, se você vai investir $10.000, beleza, olha custo, porque você não vai pagar $10.000 para um CPA, sendo que você vai ter $10.000 de investimento ali de uma empresinha, de algo muito pequeno. Então, vê o custo-benefício. Mas conforme for maior a complexidade, procurar o profissional correto para aquilo, evidente, né? Absolutamente. E esse erro ocorre muito. Parece ser uma coisa muito óbvia, mas ocorre demais. Da pessoa, mesmo com patrimônio alto, vir e esquecer do que ele faz no Brasil. Às vezes ele vai em 4 contadores, eles perguntam e vão checando. Aí chega aqui e muda totalmente. Fica ingênuo, como você falou, e deixa o barco andar, né? E tem que tomar cuidado, porque a experiência de um profissional bem-sucedido no Brasil é válida, evidentemente. Muito válida, mas aqui eu percebo, você chegou bem jovem aqui, né, sua experiência toda aqui nos Estados Unidos, né? Eu não sei se você chegou a trabalhar no Brasil, acredito que não, que você chegou com 16. Quando eu, na verdade, com 14 para 15 anos, o meu pai abriu uma loja, ele trabalhava pro governo e abriu, porque eu e meu irmão andava de patins, aqueles rollerblades, né? E aí ele viu uma oportunidade, porque a gente era conhecido, fazia, né, entrava naqueles, como se fosse aqueles X Games com half pipe. E aí a molecada começou a seguir Brasília, apesar, né, na época, apesar de ser uma cidade grande, tinha aquele touch, assim, de parecer um pouco cidade interior também, que todo mundo se conhecia, e ele viu essa oportunidade e a gente ajudou ele na loja, né, a construir essa loja. Ele nem ficava lá, a gente sua família toda mora aqui, João? Não, tem pra família lá ainda, meu pai, inclusive, mora lá, né, eles ficam indo e vindo, né, muitas vezes, mas eles moraram aqui um tempo, aí depois, né, voltaram e ficavam só indo e vindo, mas tem uma família grande aqui de primos, primas, que moram aqui. Então, bacana, porque você chegou na sua experiência aqui, fora que você falou que ajudou sua família na loja lá no Brasil. Mas nunca trabalhei, nunca tive que lidar com nada. Não teve nenhuma questão de trabalho. Então, eu já cheguei aqui com 38 anos, então a minha maior experiência profissional é no Brasil. Sim. Eu percebo, quando eu falo, né, que a gente interage com imigrantes, e etc., principalmente brasileiros, você chega aqui, é um país diferente, você tem que entender, tem que estudar. No meu caso, você tem que dar um step back, porque você tem que ter humildade também para poder falar, pô, caramba, você tem que entender, como é que funciona esse país? Isso como mesmo. É que é o sistema aqui? Como que são as coisas? Qual que é a como dinâmica? Funciona, né? Como funciona? Precisa ter esse tipo. Que às vezes o brasileiro chega muito afoito, não sei se você já viu, já querendo... E aí queima etapas. Exato. Queima e custa, algumas, né? E custa. Exatamente. Isso Acho daí que custa. Tá fazendo algo ali na melhor das intenções, às vezes, querendo acertar, mas queima algumas etapas. Isso. E ao invés de avançar, não avança tanto. Exatamente. Então, isso aí também é uma coisa que você concorda? Concordo plenamente. Eu acho que encaixa um pouco com essa parte do planejamento, que eu acho que são várias vertentes, né, que vão se unindo. Igual você falou, é o planejamento, é a humildade, é entender, não é atropelando as coisas, né, pegando passo a passo, entendendo realmente qual é o custo, qual é a consequência, como que funciona, porque a pessoa vai estar mais educada para tomar as decisões e com um risco menor das coisas darem errado, né. E que custa muito também, você investir muito e depois dar errado. A gente tem vários casos aqui, né, nos Estados Unidos,
de empresas conhecidas do Brasil que veio para cá, né? Coco Bambu, chegou lá, investiu uma grana e durou meses. Vários, né? no setor de alimentação, nós temos vários exemplos, né, de empresas bem-sucedidas, modelos de negócio de sucesso no Brasil, Exato. vieram para cá, para os Estados Unidos, e não conseguiram. Isso eu acho que é muito interessante para a gente ver que a gente tá botando exemplo de empresas grandes. Então, você imagina o suporte ali deles, né, de financeiro, para poder pegar os melhores advisors e etc. Mas é um erro que não foi, talvez, de um advisor, foi da gerência de vindo para cá vendo algo errado. Ou, às vezes, querer implantar um modelo, mesmo bem sucedido, no Brasil, nos Estados Unidos, que é outro contexto. É aquele negócio da ideia que eu te falei, que é muito comum, que o pessoal chega, por exemplo, se eu estivesse lidando com ele, felizmente, né, porque eu falo felizmente porque seria infelizmente se fosse meu cliente, porque para mim, quanto mais o meu cliente cresce, melhor para mim. Com certeza. Mas felizmente não foi o meu cliente, mas o que eu diria é ele estando sentando, né, se ele estivesse fazendo uma consulta, e que é muito comum acontecer quando eu estou lidando com isso, é o cara vir e falar, não, porque eu tenho essa ideia aqui, nossa, vai dar muito certo, e que o Coco Bambu é tal XYZ no Brasil, e a gente vai trazer esse conceito para cá, o americano nunca viu antes, nunca viu mesmo, mas você acha que isso é bom ou ruim? Né? Nunca viu antes, você acha que eles vão aceitar ou rejeitar essa ideia? E no caso, você tem que ver a cultura, né? Se vai ser algo novo, igual o açaí. O açaí foi ótimo, né? O americano hoje em dia adora o açaí. Então foi algo que eles gostaram, mas nem todos gostam. Então teve que ouvir. Você que está bastante tempo aqui, nós falamos do açaí, churrascarias é um modelo também. Sim, que deu certo, exato. Outros setores que você lembra, assim, que são modelos genuinamente brasileiros, eu diria, né? Que deu assim, certo, que né? deu certo aqui. Eu acho que Sandália havaiana, será? Não sei. Não, pois então, a Havaiana, qual foi o marketing da Havaiana? Que na nossa época, né, a gente não tem muita diferença de idade, a Havaiana não era uma na minha época de escola. Não era cool, não, chique, era o contrário. Era coisa simples, era o contrário. Né? Era um produto simples. Simplíssimo. Tanto é que eu lembro quando eu estava no segundo grau, antes de vir, era Headley, né, que era Kenner, sandálias Kenner, então era 4 vezes o valor de uma Havaiana. Sim, Raider, né, lembra? Raider, exatamente. Então hoje o que acontece? A Havaiana fez ali um modelo de marketing, se eu não me lembro na época, posicionamento, né? Eu acho que botaram a Gisele Bündchen para usar e depois uma outra famosa e ver, aí explodiu. Mas deu certo, entendeu? Mas eu acho que a questão do dar certo, do modelo brasileiro, de algo do Brasil, genuíno de Brasil, para dar certo aqui, eu acho que envolve muito essa área do marketing, do estudo do mercado, do estudo da cultura americana, de mudar um pouquinho. Cachaça, por exemplo. É algo que já né, todo mundo bebe, os americanos gostam de beber, tá, e descobre algo novo, aí é um negócio que... Caipirinha também. Caipirinha. O americano adora caipirinha. Exato, então eu acho que tem a ver muito de como você vai introduzir no mercado, né, seja qual for o produto ou serviço, feito um planejamento, feito todo um estudo, que tem muito mais chance de dar certo, né, é isso que eu acho que tem a ver muito com isso. Então, além da não tropicalização, né? Porque tropicalização, para quem não sabe, é você pegar algo brasileiro e tentar implantar aqui nos Estados Unidos achando que vai dar certo. Tem vários exemplos que já mostraram que não dá certo. Que não dá certo, então, exatamente. Na verdade, você tem que esquecer a tropicalização e buscar entender os anseios, os desejos do mercado. Como apresentar, né? Como apresentar. Exatamente. A apresentação, né, daquele produto para um modelo que seja palatável para o americano. Porque exatamente. A grande maioria aqui são de americanos, exatamente. Né? A massa consumidora, eu diria, né? Exatamente. Então, você precisa adaptar para ter um modelo... A pessoa que foca muito só na comunidade brasileira, que é comum, né? Então, eles podem falar, um produto, tem muito brasileiro. Tá, mas aí você vai se limitar, né? Você sempre vai ficar naquele meio. Não dá, né? A comunidade não brasileira... Tem como escalar, né? Ela é significativa, assim, está crescendo, é dinâmica. Muitos brasileiros empreendedores estão fazendo a diferença, mas ela não é significativa em tamanho ainda. Exatamente. Quando você compara, por exemplo, com os hispanos, ela é muito pequena ainda. Então, para escalar algo... Tem que pensar Estados Unidos, somente né? com brasileiros, é difícil. Exato. É difícil. Vai chegar no momento que você vai atingir um limite. Exato. Mas se você estiver satisfeito com isso, beleza. Aí, tem tudo muitos bem. brasileiros que querem só isso. Que querem e atendem somente e estão muito bem, estão satisfeitos. Exato. Não é o caso, mas se quiser escalar e crescer ainda mais, de repente buscar o mercado
hispano, Isso. o americano, obviamente, Exatamente. enfim, crescer, ampliar. Tirar o ceiling, né? Porque ali tem um ceiling. Sim, Então, o teto, né? o teto, isso. Explicar principalmente para nossa audiência. E tem muito pessoal do Brasil também que Exato. assiste. Eu tô 1099, só então, coisa americana. Por isso que eu gosto sempre de traduzir, explicar, porque senão a pessoa, pô, ele tá ceiling? falando que esse CPA tá falando um monte de coisa. O que é aquilo ali? É isso mesmo, é importante. Aí é importante abrir o parênteses só para explicar para a audiência, para ele entender, né? Acompanhar. E em relação, João, você que é um profissional já, como eu estou falando, que atende a comunidade brasileira, acredito que um dos primeiros, né? Não tem outro, apesar de ter outros CPAs brasileiros antigos, mas mais focado em grandes empresas, em Big Four, mas com esse atendimento para o empresário brasileiro, para a comunidade, como é muito comum dizer aqui, né? Exato. Usa esse termo de comunidade. Você é um dos mais antigos, assim, apesar de não ser velho, né, João? Sim, exatamente. Sou experiente. Experiente. Começou cedo, né? Exato. Comecei cedo. E como é que a pessoa, para te achar, passa um pouquinho, como é que a estrutura hoje do João, você tem um escritório, sei que você é sócio, eu conheço, já tive a oportunidade de visitar. Sim. Fala um pouquinho da sua estrutura hoje de atendimento, por exemplo, uma pessoa que tá vendo esse programa, tá gostando, falei, pô, quero falar com o João, quero de repente entrar em contato, entender um pouquinho mais. A gente pode colocar aqui também, tá os dados dele aqui na descrição do vídeo. Isso, dá o nosso website. Quando eu saí das empresas grandes e decidi cuidar da nossa comunidade, aí eu decidi abrir o escritório, né? Eu comecei o escritório sozinho, né? E depois fiz uma fusão com os americanos, que são bacana. Gente boa demais, amigos, né? A gente agora se torna uma família. E a gente tá 6 anos juntos como sócios, né? Mas eu já tô há 19 anos trabalhando como tax account, então meu foco mesmo tax. Então nosso escritório está localizado em Downtown Fort Lauderdale, né? A gente tem o escritório lá onde você esteve presente. Mas os dados aí para entrar em contato, tem o meu Instagram pessoal, que é @Joe, J-O-E, igual o Joe Biden, Joe H. Gomes, né? H é meu middle name, Gomes de sobrenome. Então @Joe H. Gomes. E tem o da empresa também, @RVGCO, é o do Instagram. E no site nosso também tem todas as informações, tanto como endereço ou e-mail, se quiser mandar e-mail para alguém, fazer consulta o que for, que é www.rvgco, de companhia.cpa. rvgco.cpa. Maravilha. Então, ó, você que está assistindo, está gostando do bate-papo, quer mais informações, quer saber mais, ou às vezes tem uma dúvida, até mesmo querer contratar o João, manda um e-mail, manda uma mensagem. Vai ser um prazer. Sabe, né? Vai ser um prazer. O João vai estar lá à disposição para estar tirando dúvida. É importante, você que é brasileiro que às vezes está no Brasil, ou está aqui também, que tem uma audiência de muitos brasileiros que moram aqui. Sim. E que buscam esse tipo de orientação. Falar com um profissional que fala a nossa língua, né? Que conhece a nossa cultura. É sempre... Eu gosto. Porque aqui também tem essa questão, lidar com brasileiro. Adoro lidar com brasileiro. Eu também. É a nossa cultura. É lógico, como o João falou aqui, você tem que separar o joio do trigo. Isso. Como não só brasileiro, qualquer nacionalidade, tem gente boa, tem gente ruim. Faz o seu due diligence, né? Faz o seu due diligence. Exatamente. Due diligence é a sua pesquisa, é o seu... Vamos desmistificar. Isso aí. Explica o que é due diligence, que eu não vou saber traduzir. Acredito que não tem uma tradução, porque no Brasil o termo é o mesmo, né? A gente usa esse mesmo nome. O due diligence. Usa. Entendi. Mas seria uma verificação mais apurada, né? Isso. Seria um processo de... É tipo verificar antes, né? De começar, de buscar mesmo as informações, checar, para ver se aquilo é verdade, né? Se é fidedigno ou não. Isso. Então, é importante, é um processo fundamental, principalmente quem lida nessa área, né, de business, de negócio, de investimento, fazer quase que uma condição, um pré-requisito para que você consiga ser bem-sucedido. Sem fazer isso, a sua exposição de risco vai ser muito maior e você, eventualmente, pode ter problemas. Isso mesmo. Entendeu? Então, mesmo. É bacana. Então, João, eu quero te agradecer. Eu também. A sua... O nosso papo passou super rápido, né? Pois é, foi rápido. Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aqui embaixo também. Eu encaminho para o João, se não souber responder. Sim. Enfim, quero te agradecer. Quero Igualmente. que você que deixe alguma mensagem focada no nosso público, que são estudantes, tá? E empresários brasileiros, 100%. Eu queria deixar uma mensagem para aqueles, principalmente para os estudantes, para os empresários também. Para os empresários, eu diria... para eles que, tipo, se considerem
os Estados Unidos, com tudo que a gente falou aqui nesse podcast, que eles vão ter uma chance muito maior de ter sucesso, se pegar esses alertas que a gente deu isso para o empresário. Agora, para o estudante, que é uma área que eu tenho uma paixão, assim, uma coisa que eu gosto muito, é de atrair mais pessoas para essa indústria, para ser CPA. Então, para aquelas pessoas que estão começando, estão na faculdade, no segundo ano, vão fazer contabilidade, querem ser CPA, não desista. É um caminho um pouco árduo, mas que vai valer a pena no fim. Então, se eu fiz, você pode, tem outros que fizeram e a nossa comunidade precisa de mais. Então, vai te dar um retorno bom, vai ser bem visto, bem quisto. Então, não desista. É um processo, mas é um processo que tem início e um processo que tem fim. Então, se você desistir no meio e não tentar, então não vale a pena. Mas não desista. Que bacana, manter até o fim. Que bacana, tá vendo? E CPA, meus amigos, é umas áreas, assim, muito bem pagas, um profissional extremamente respeitado aqui nos Estados Unidos, uma linda carreira. Exato. Então fica a dica, muito obrigado. Obrigado, meu amigo. Uma satisfação te receber aqui. E se você gostou desse vídeo, compartilha, passa para o seu amigo, dê o seu like aqui no podcast, que assim você incentiva a gente, está sempre trazendo convidados como o João, pessoas de sucesso aqui nos Estados Unidos, para ajudar. O objetivo é ajudar você a crescer e desenvolver sua carreira, seu negócio aqui nos Estados Unidos. Até a próxima, como sempre digo, vamos em frente? Ó, legal, gostei.